Lembro a todos que os dias anteriores estão gravados aqui no canal. Primeiro dia com mais de 100 mil visualizações, agradecemos por isso. O dia de ontem com mais de 70 mil. E novamente estou aqui com o Felipe Santana da Paradigma Education. Muito prazer. Boa noite, Felipe. Obrigado aí pela presença. Eu que agradeço. Enquanto o pessoal está entrando, gente, queria primeiro agradecer o elogio mais sincero. Então, as inscrições para o Viver de Renda Cripto, a primeira turma desse curso, já estão abertas. Já temos muita gente inscrita. Então, a todos que estão dentro, meu muito obrigado. E vamos começar aqui, até pedindo o like de vocês. Então, já deixem um like, porque isso ajuda bastante o canal da divulgação pós-live. Por isso que os vídeos estão sendo tão vistos assim. Então, muito obrigado novamente. O tema de hoje vai ser sobre renda passiva com criptomoedas. Vamos abordar 3 formas de fazer renda passiva com essa classe de ativos. O que é muito interessante, já que desde lá de trás, uma das grandes objeções que o pessoal tinha na hora de investir, principalmente em Bitcoin, que era aquela que já era mais famosa, né, durante alguns períodos a única a ser comentada, principalmente quando o mercado caía muito, era o ponto de que criptomoedas não pagam juros. Então, pegando o Brasil, um país de juros historicamente altos, para quem investir em algo que não paga juros, se eu posso emprestar dinheiro para o governo, ganhando mais de 9% agora, que a Selic acabou de aumentar, mais 1,5 pontos percentuais no dia de hoje. E recapitulando um pouco do que vimos nos outros dias, então, na live de ontem, nós falamos sobre os tesouros do metaverso, abordamos a parte de NFTs, coleções mais valorizadas, o que são, como que as coisas podem mudar por conta do advento das NFTs e dessa tendência de migrar para uma experiência mais digital em metaversos, como a gente viu até o Facebook com a proposta de criar o seu próprio metaverso, mudando até o nome da empresa. E quanto aos outros dias, no primeiro dia nós vimos a parte de Bitcoins versus meme coins. No dia de ontem, os tesouros do metaverso. No dia de hoje, veremos renda passiva com criptomoedas. E no dia de amanhã, nosso último dia da semana da criptorrenda, nós veremos a parte dos próximos bilionários no futuro, sendo não mais pessoas aqui com essas identidades, mas sim ainda pessoas, mas a gente só vai conhecer os avatares desse pessoal no metaverso. E sobre o curso Viver de Renda Cripto, passando algumas informações, lembrando que as vagas estão abertas e o link está tanto aqui no chat, quanto na descrição, quanto também lá na minha bio do Instagram. Essa vai ser a primeira turma desse curso. Então, recapitulando o que cada módulo está aí propondo em termos de aprendizado para você. No módulo 0, esse módulo aqui a gente acrescentou no dia de ontem. Então, após uma discussão, a gente achou relevante ter um módulo inicial, onde mostramos a história do dinheiro, desde o escambo, passando pelas moedas de metais preciosos, até essa era do dinheiro, da moeda fiduciária e sem lastro, para a gente entender como chegou até aqui e, principalmente, os problemas do sistema atual que levaram ao surgimento das criptomoedas. Esse primeiro módulo começa já no próximo domingo, sem ser esse agora, o outro. Se eu não me engano, é dia 19 de dezembro, né? É isso? É isso, certo? 19 de dezembro, ao vivo, 9 horas da manhã, comigo. E depois teremos um recesso por conta do Natal e do Ano Novo. Voltaremos em janeiro com o módulo 1, abordando a parte do Bitcoin e das altcoins, ou seja, as moedas alternativas, contando a história passada desse dinheiro do futuro, como que eles foram criados, como funcionam, suas peculiaridades. No módulo 2, veremos a parte de exposição ao mercado de criptomoedas, abordando diferentes formas pelas quais você pode ganhar com a valorização desses ativos, alguns de maneira mais simples, meio que indireta, e outros ali detendo os próprios tokens ou até participando do processo de mineração. Há várias moedas hoje em dia, algumas têm um processo de mineração mais caro, como é o caso do Bitcoin, envolve equipamento, energia, é mais complicado, mas outras permitem a participação de forma mais barata e ainda rentável para pessoas que moram num país como o nosso, onde tudo que é importado é muito caro e a energia em si é muito cara. Então, exposição no módulo 2. No módulo 3, entraremos no mundo das finanças descentralizadas, a revolução que está acontecendo e que provavelmente deixará algumas gigantes centralizadoras do mercado de crédito aqui no Brasil, por exemplo, em maus lençóis quando isso vier a se popularizar. E dentro das finanças descentralizadas, nós temos essa parte de renda passiva também, através de staking. E não pensem que o que está escrito ali é um clickbait. Realmente você consegue obter rentabilidade de 10% ao ano
com criptodólares. Tá? Em outros tokens, até mais do que isso, no mesmo token. Então, há um risco de mercado, de valorização ou desvalorização daquela criptomoeda. No módulo 4, a parte ligada ao metaverso, o mercado de NFTs, como comprar, vender, criar sua coleção, avaliar coleções, entender como que está acontecendo esse movimento dos NFTs, né, para onde que isso vai, e um pré-requisito também para o nosso módulo 5, onde entramos no mercado dos jogos, dos criptogames, como algumas pessoas estão fazendo muito dinheiro nesse mercado, e vários desses jogos usam o conceito de NFT. No módulo 6, abordaremos o futuro do trabalho, da cultura e do mercado, porque isso que está acontecendo no mercado de criptomoedas vai mudar a percepção de muita coisa, desde o uso dos meios de pagamento até a maneira como empresas funcionam, contratam, né, a parte cultural, como já vimos no começo, no módulo 2, aliás, na live número 2, sobre NFTs, e no último módulo, a parte de alocação de ativos, como montar um portfólio de criptomoedas, escolhendo os projetos que têm mais potencial e sabendo evitar aqueles que, na verdade, são verdadeiras armadilhas, que até podem subir muito em tempos de mercado eufórico, mas tendem até mesmo a desaparecer na hora que chegarmos a um mercado em queda, né, o chamado inverno cripto. As aulas em si serão sempre nos domingos, às 9 da manhã, ao vivo. As lives, elas ficarão gravadas, né, para que você possa ver, caso não consiga acompanhar em tempo real. E além dos módulos em si, a gente separou vários bônus também para quem optar por fazer o curso. Né? Dentre os bônus, o mais interessante é uma coleção de NFTs que nós lançamos aqui no Grupo Primo, e todos os alunos que se inscreverem nessa primeira turma do Viver de Renda Cripto ganharão um NFT. Né? Qual vai ser o valor desse NFT no futuro? Não temos como saber, mas provavelmente, até porque temos algumas ideias, né, de eventos para promover para os donos dos NFTs, isso deve ter algum tipo de valor de mercado, mas também seria sua porta de entrada no mercado de NFTs. Nós temos planilha de controle financeiro, temos uma masterclass sobre diversificação, aí envolvendo outros ativos, né? Porque não acho prudente que você tenha todo o seu dinheiro no mercado de criptomoedas. Essa parte eu queria dar. Um bônus 4, que é um grupo de discussão, onde os alunos estarão, mas mais do que isso, é um grupo também com suporte, respondendo às dúvidas dos alunos. Para quem já fez o meu curso tradicional, o Viver de Renda, o pessoal sabe que lá dentro todas as dúvidas são respondidas por uma equipe de suporte. Inclusive uma equipe que, se bater a meta de responder todas as dúvidas em até 24 horas, ganha mais. O mesmo tipo de dinâmica será usado dentro do Viver de Renda Cripto. Porque, como é um mundo novo para muita gente, eu acompanhei os comentários das lives aqui de vocês no chat, tem gente que já está mais inteirada, já tem exposição a Bitcoin, outras moedas, e para algumas pessoas isso aqui parecia um pouco grego, né? Então é natural que essas pessoas elas queiram tirar dúvidas, porque afinal de contas ninguém tem obrigação de saber sobre um mercado tremendamente novo como é esse de cripto. Então, justamente por conta desse suporte, a gente também não pode falar que as vagas no curso simplesmente serão, né, entre aspas, ilimitadas. Há um limite de capacidade de suporte, né, para que todo mundo seja atendido dentro de um prazo que nós julgamos ali interessante, que seria até 24 horas. Né? Pode ser que passe um pouco, se passar, a equipe ganha menos porque não bateu a meta. O bônus 5 seria a assinatura da Finclass por 3 meses, bônus 6 da Paradigma por 4 meses, e o bônus 7, um guia que nós fizemos da wallet perfeita, dependendo de quanto você tenha dentro desse mercado. Né? Porque algumas wallets têm um custo maior, então há diferentes peculiaridades nessa parte. Tudo isso são os bônus, e para quem quiser garantir a vaga, além dos links que estarão em diferentes partes aqui do canal e lá no Instagram, vou deixar esse QR Code aqui na tela, né? Vocês podem printar, acessar e garantir a sua vaga. Alguma coisa aí, João? Para esclarecer que tem um monte de gente perguntando, não tem nada de... Sim, vale a pena também falar sobre o que o curso não é, tá? Então, não é um curso voltado para a parte de operações de compra e venda, ou venda e compra no mesmo dia, operações day trade, e também não é um curso voltado para a parte de análise técnica. Então, aqui é muito mais uma visão fundamentalista, aprender a analisar o mercado de criptoativos, e mais do que isso, não é só compra o token tal, vende tal, é entender também como que funciona esse mundo, né? Criação de NFT, venda, os jogos em si. Então é verdadeiramente uma imersão no mundo cripto, né? Seria um mergulho na toca do coelho, né, Felipe? Tipo isso.
Então, não é de análise técnica, tá, pessoal? Deixando bem claro aqui. Vou repetir novamente. Não é um curso sobre análise técnica de criptomoedas, né? Análise técnica também conhecida como análise gráfica. Isso um pouco mais sobre a paradigma. Talvez o Felipe possa falar, explicar o que é esse bônus de 4 meses, o que a pessoa vai ter. Certamente. A Paradigma Education, para quem não conhece, é a primeira casa de research especializada em cripto do Brasil. E a gente basicamente pesquisa o mercado 24 horas por dia e tem uma equipe que está lá filtrando aquelas que a gente acredita ser as melhores oportunidades, os melhores jeitos de se alocar recursos nesse mercado. Então a gente está produzindo conteúdo de primeira qualidade faz muito tempo e todo esse conteúdo fica disponível lá dentro da plataforma da Paradigma Education, que também tem algumas imersões menores, tem tutoriais para usar certos aplicativos que a gente julga que são importantes de se conhecer, tem dicas mais específicas sobre NFTs, ferramentas, indicadores e métricas que a gente gosta, e tem uma comunidade que, modéstia à parte, é uma das melhores comunidades do Brasil em se tratando de cabeças de cripto assim. Então, um dos bônus aí para quem se inscrever para o curso são 4 meses de assinatura para degustar o nosso plano Pro, que certamente pode levar você do ponto de já conhecer um pouquinho de cripto até se tornar um verdadeiro especialista, né? Então, vale muito a pena. Fazendo um elogio aqui ao conteúdo da Paradigma, então eu conheci a Paradigma esse ano, explorando ali o Instagram, encontrei o conteúdo, li um relatório que tinha uma parte gratuita, que era um relatório falando sobre a queda do dólar, né? Como é que isso poderia vir a acontecer, pegava todo um contexto histórico, era um relatório grande, acho que tinha, sei lá, umas 20 páginas de relatório, muito bem escrito, daí eu falei, poxa, esse pessoal aqui é muito bom. E aí marquei um café com o Felipe, foi conversando ao longo do ano, até surgir a parceria. E hoje, como eu tenho uma rede social muito grande, eu fui procurado por muitas pessoas para lançar o tipo de produto que a gente criou agora, e fiz questão de fechar com o Felipe, porque, na minha humilde opinião, é um dos caras que mais entendem desse assunto. E se você está acompanhando as lives feitas aqui no canal, você sabe que isso é verdade. Só para a gente começar o conteúdo, tem muito aluno Finclass aqui na live hoje perguntando a diferença. Vale a pena lembrar disso. A diferença do curso de cripto que tem na Finclass e como que ele pega o desconto. Tá bombando aqui no chat agora. Vale a pena falar, tá, pessoal? Então, várias pessoas que já são nossos clientes têm acesso a uma oferta especial. Ela foi enviada por e-mail. Também teve, no caso da Finclass, push no app da Finclass, né? Não sei porquê, mas menos da metade dos assinantes da Finclass usam o app. O pessoal queria muito o app, a gente criou o app e metade só usa. Então, essa oferta chegou com um valor diferente, né, com preço mais baixo, para quem é founder da Finclass ou comprou o plano vitalício, e mesmo para quem é assinante. Então, nesse caso, procure aí no seu e-mail, você deve ter recebido, muito provavelmente pode ter parado na caixa de spam, porque há vários filtros nos e-mails hoje. Caso você não tenha recebido, vou pedir também para colocar na descrição um WhatsApp de suporte, para que vocês possam entrar em contato e adquirir com desconto ao qual vocês fazem jus. Agora, em comparação ao conteúdo que a gente tem na Finclass, para quem viu a aula lá sobre Bitcoin, Ether, né, e outras altcoins, era uma aula muito mais teórica. E o curso ele tem uma abordagem que vai ser tremendamente prática. E, novamente, como está em destaque aí no slide, está na tela o slide aí, Kaique? Sobre a questão do suporte, tá? Então, toda pergunta será respondida dentro do grupo. Então, essa é a proposta. Bruno, isso é impossível. Eu estou indo para a 16ª turma do Viver de Renda e a gente fez isso desde a primeira turma. Tudo bem que às vezes eu passei 8 horas do meu dia respondendo dúvida e fiz acupuntura especificamente para minha mão, né? Mas porque eu tinha preguiça de contratar naquela época. Quem é das turmas até a turma 8 do Viver de Renda sabe disso. Depois fui montando uma equipe e agora a mesma metodologia que a gente usa em termos de didática e de suporte do VR foi colocado no VR Cripto. Tá? Então, o mesmo tipo de coisa irá acontecer. Aqui eu tenho só um resumo de tudo que eu falei e do preço. Tá? E sem mais delongas, vou passar aqui o bastão para o Felipe para que a gente possa entrar no conteúdo tão aguardado por vocês de como fazer renda passiva no mercado de criptomoedas. Mas lembro que o link para se inscrever estará aqui no canal. E caso você seja assinante Finclass, Stage, do meu Clube do Livro, da Paradigma, você tem preço especial. Por isso, entre em contato com o nosso número de suporte, caso não tenha recebido no seu e-mail. Mas procure no e-mail também, provavelmente estará lá. Felipe, por favor. Perfeito. Faltou só a gente comentar das formas de pagamento, que também é uma coisa que a galera pergunta bastante. Elas estão aí na tela.
Então, resumidamente, basicamente a forma que você preferir provavelmente vai ser aceita. Então, só escolher como você quer pagar e ir lá. Pois bem. Tem a garantia também, vale a pena comentar. Coloquei aí, pessoal, pelo seguinte, tá? Foi erro meu isso aí, te passei bastante errado. Manda ver. Mas a garantia é a seguinte, aqui no Brasil todo mundo sabe, se você compra alguma coisa, 7 dias de garantia, isso está dentro do Código de Defesa do Consumidor, só que a nossa garantia de 7 dias será a partir da primeira aula. Então lembremos que a primeira aula será no dia 19 de dezembro, então após assistir essa aula, você vai ter 7 dias para decidir se quer permanecer como aluno ou não. Se não quiser permanecer, esse mesmo WhatsApp que vocês estão vendo aqui, ou pode ser através de um contato por e-mail, basta você mandar um e-mail ou WhatsApp pedindo o seu reembolso, não precisa nem apresentar o motivo. Se quiser falar o motivo, melhor, porque com esse feedback a gente pode melhorar, e aí você vai ter a devolução do dinheiro que você empregou no curso. Mas, deixando aqui as cartas na mesa, a garantia é de 7 dias. Se você mandar depois disso, aí não tem mais como obter o dinheiro de volta. Só reforça, o pessoal do suporte até mandou essa mensagem aqui agora, ó, pede para o Bruno reforçar que a gente está aqui ativo, tem muita pergunta no chat, vocês podem chamar a gente no suporte. Então o link do WhatsApp do suporte está no chat, para vocês chamarem a galera do suporte, vai responder todas as dúvidas. Beleza. Gigante aí para isso. Reforçando então, pessoal, tem muita gente no escritório aqui, escalada para atender no suporte do curso, então caso vocês tenham alguma dúvida de pagamento, não receber o link, usem o suporte que nós temos aqui. Tá? Tem pessoal especificamente separado para isso. Felipe, está contigo. Muito obrigado por passar a bola. E se tiverem mais dúvidas, mandem aí que a gente... Vou ficar de olho aqui nas dúvidas. Nem o Bruno falou, uma hora vai ser respondida. E eu também não podia deixar de começar sem retribuir as belas palavras que o Bruno fez aqui, a minha paradigma. A gente também teve algumas oportunidades aí de falar com mais gente, né, de crescer mais rápido, digamos assim, mas nenhuma que tenha nos brilhado tanto o olho quanto o convite que o Bruno nos fez e o grupo estendeu para a gente. A gente é mais legal. Mais legal e poxa, nos dão uma oportunidade de levar a palavra de Satoshi Nakamoto, né, digamos assim, para muito mais gente. E isso nos enche de orgulho e a gente tem certeza de que vale muito a pena. Então vamos embora, né? Vamos falar de DeFi, vamos falar de finanças descentralizadas, porque eu sei que tem muita gente que está aqui pelo conteúdo de hoje. Na primeira live da semana a gente falou de Bitcoin e meme coins. Na segunda live ontem a gente falou de metaverso e NFTs. E o assunto de hoje, eu acho, pelo menos pelo que eu percebo, que é um dos mais demandados. É o assunto da renda passiva, das finanças descentralizadas e de como tornar suas criptomoedas produtivas. Então, a gente vai trazer aqui 3 formas de se ganhar renda passiva em cripto. Eu optei por não falar muito de terminologia, entrar em detalhes de significados, e pelo contrário, vou tentar explicar para vocês como que esse mercado, esse setor de finanças descentralizadas funciona. E aí vou trazer 3 exemplos bem práticos, vou mostrar os produtos mesmo aqui e tentar explicar para vocês entenderem de onde que saem essas oportunidades, de onde que vêm os retornos e para vocês enxergarem que é possível mesmo. Claro que no curso a gente vai entrar muito mais a fundo, vai falar de várias outras oportunidades, algumas mais arriscadas, outras mais seguras, e vai pegar vocês na mão para mostrar o passo a passo de como começar e terminar, né? Desde comprar uma criptomoeda até alocar ela, até retirar os seus lucros. Pois bem, o que é DeFi? O que são finanças descentralizadas, né? A ideia central dessa categoria, que é relativamente nova dentro das criptomoedas, é permitir que as pessoas consigam usar serviços financeiros, assim como a gente usa quando a gente vai num banco para tomar um empréstimo, ou guardar o dinheiro numa conta poupança, ou coisas do tipo, hipotecar uma casa até, mas permitir que as pessoas consigam acessar esses serviços financeiros sem necessariamente precisar passar por um banco. E aí a pergunta é, como que isso é possível, né? E para quem assistiu às lives anteriores, entender um pouquinho da diferença entre o Bitcoin e a Ethereum, principalmente, e eu diria que a principal diferença é que o Bitcoin ele preza muito mais pela robustez, pela segurança, enquanto que a Ethereum tem a capacidade de se hospedar programas na blockchain. Então, programinhas mesmo, a gente chama de contratos autônomos. E esses programas fazem várias coisas com criptomoedas e qualquer pessoa pode desenvolver programas desse gênero, e aí as pessoas foram desenvolvendo esses programas, juntando um programa no outro, montando esses programas como se eles fossem peças de Lego, e hoje você tem uma infinidade de serviços acessível basicamente a um clique. Você consegue pegar suas criptomoedas e fazer várias coisas com elas. A gente vai passar por 3 exemplos bem legais aqui. E o importante é você entender que esses programas, né, esses serviços financeiros, eles são diferentes dos serviços que você acessa no mercado
convencional, né? Num banco ou numa corretora, por exemplo. Então, quando a gente fala de fundos e de ativos em DeFi, a gente está falando de ativos não custodiais, no sentido de que o dinheiro não fica custodiado numa instituição terceira, ele fica sob a sua posse, você pode tirar ou colocar a hora que você quiser. A gente está falando de serviços que são não discriminatórios, isso eu acho extremamente importante. A gente brinca que em DeFi não importa se você é um homem, uma mulher, um cachorro ou um robô. Você não precisa comprovar a sua idade ou, enfim, passar trilhões de informações, qualquer pessoa pode usar os serviços que estão lá. Esses serviços são auditáveis, são transparentes, então se você souber ler o código ou ler instruções, não tem aquela opacidade dos produtos financeiros complexos, às vezes até são complexos, mas está tudo escrito, é tudo público, e esses serviços eles são atômicos, o que significa que eles são passíveis de ser montados uns nos outros e eles são autocontidos, né? Uma vez que você contrata um serviço de DeFi, você pode ter a certeza de que ele vai ser cumprido até o final, né? Uma vez que você faz uma transação, ela vai acontecer e vai ser irreversível. É basicamente essa a ideia. Então, DeFi é esse conjunto de serviços financeiros onde, em vez de passar por bancos e instituições tradicionais, você faz o seu dinheiro passar por programas, por contratos autônomos que vivem na rede da Ethereum, na blockchain da Ethereum. Então, a ilustração desse slide mostra um pouquinho, né? A ideia da centralização dos grandes bancos versus programas financeiros escritos em contratos e a capacidade de qualquer pessoa interagir com um contrato desses a qualquer hora, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E, além disso, de qualquer criador, né, qualquer desenvolvedor, pegar alguns desses contratos, juntar eles para criar programas novos. E por aí vai. Então, a evolução em finanças descentralizadas acaba acontecendo muito mais rápido do que nas finanças tradicionais. E eu queria destacar aqui 3 primitivos que são importantes para a gente começar a conversa, que são, eu diria que os pilares em cima dos quais DeFi é construída, né? Antes da gente entrar no primeiro exemplo de como gerar renda passiva com as suas criptos. Quais são esses primitivos? Stablecoin é o primeiro desses primitivos. Muita gente chama stablecoins de criptodólares. E a ideia básica de uma stablecoin é fazer um token que opera na infraestrutura das criptomoedas, mas que representa um dólar. Então tem vários jeitos de se criar e manter o valor de uma stablecoin. A gente não vai entrar no detalhe aqui, no curso a gente vai comparar essas abordagens e eu vou falar um pouquinho do risco de cada uma, mas o importante aqui é vocês entenderem que uma stablecoin é basicamente um token, uma criptomoeda, que tem o valor estável ali em $1, ou em €1, ou tem até stablecoin de real hoje em dia. Esse é um primitivo importante porque serviço financeiro é muito mais legal você usar, por exemplo, pegar um empréstimo ou emprestar o seu dinheiro num token que não oscila loucamente de valor, como a maioria das criptomoedas. O segundo primitivo que é importante eu chamo de criptocrédito. E é a ideia de que você consegue tomar empréstimos dentro de um programinha desses na blockchain. A ideia genérica, né, o desenho genérico, é que você mostra alguma garantia, deposita alguma garantia, né, que vai ser tomada de você, caso você descumpra com os termos que você acordou ali na hora que você entrou nesse empréstimo, né? Então você deixa uma garantia num contrato, que pode ser tokens, pode ser até um NFT, tem plataformas hoje nas quais você deposita um NFT de garantia e toma um empréstimo contra esse NFT, mas o resumo dessa ideia aqui é que tem várias plataformas e jeitos de você tomar empréstimos ou emprestar capital em DeFi. E aí o terceiro primitivo que é extremamente importante, eu chamo de DEXs, ou Decentralized Exchanges, corretoras descentralizadas, numa tradução grotesca aqui. E a ideia, acho que é o que vocês estão pensando aí mesmo, uma corretora centralizada é um lugar onde você troca um token por outro, né? Você troca entre tokens. E uma DEX provém basicamente essa mesma funcionalidade. Então, uma das DEXs mais famosas hoje é a Uniswap. Quem quiser pesquisar aí pode jogar no Google. A Uniswap tem uma interface extremamente simples. Você fala, eu tenho este token, quero trocar por este. E a Uniswap hoje comporta dezenas de milhares de tokens. Então, se você tem Ether, você pode trocar por trocentos outros tokens lá, e se você tem qualquer desses outros tokens, você também pode trocar por várias outras moedas. De novo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem precisar fazer um cadastro complicado e por aí vai. Então eu acho que se vocês entenderem esses 3 primitivos, esses 3 pilares das finanças descentralizadas, o resto do nosso papo aqui hoje vai ficar bem mais claro, bem mais intuitivo e vai fazer muito mais sentido.
Prontos para o primeiro exemplo de renda passiva com criptomoedas? Vamos lá. O importante, né, nesses 3 primitivos é vocês entenderem que eles podem ser combinados, né, para criar programas e funcionalidades diferentes. Então, a partir do momento em que plataformas de criptocrédito começaram a se proliferar em DeFi, as pessoas começaram a emprestar dinheiro umas para as outras no modelo peer-to-peer. Depois inventou-se outras arquiteturas para plataformas de crédito, não mais peer-to-peer, mas peer-to-contract, a gente chama. Então, em vez de você emprestar diretamente para uma contraparte do outro lado, as pessoas começaram a depositar capital, tokens, em contratos dos quais qualquer pessoa podia pegar um empréstimo contra. Por que isso é legal? Porque você não precisa negociar com uma pessoa em particular do outro lado. Você consegue depositar dinheiro numa piscina de capital e qualquer pessoa pode tomar esse dinheiro emprestado, pagando juros para essa piscina, e depois você recolhe a sua parcela, né, de acordo com o capital que você colocou aqui neste pool, nessa piscina. E, é claro, no começo, essas pools, esses protocolos de criptocrédito eram todos variáveis, né? A renda que as pessoas conseguiam, os juros que as pessoas conseguiam emprestando o capital delas, oscilava de acordo com a demanda e com a oferta, e também de acordo com o token, né? Então, alguns tokens tinham mais demanda por empréstimo do que outros, pagavam mais do que outros e por aí vai. Mas, com o tempo, chegou-se a construir até protocolos de crédito termado, né, com termos pré-fixados. Então, tem alguns protocolos hoje nos quais você consegue entrar lá num site, conectar a sua carteira, emprestar dinheiro e, em vez de incorrer uma taxa de juros oscilante, você consegue contratuar, digamos assim, um termo, um período pré-fixado e uma taxa pré-fixada também. E aí, para quem prestou atenção antes e está pensando, peraí, se existem criptodólares, stablecoins, eu consigo trocar qualquer token por uma stablecoin numa DEX, numa corretora descentralizada. E eu consigo pegar esses criptodólares e emprestar a termos pré-fixados num protocolo como esse. Cara, isso é um produto que parece, né, aparenta ser por fora melhor até do que várias contas de high yield nos Estados Unidos, né? Vários serviços nos quais as pessoas vão lá e colocam seus dólares para, sei lá, garantir uma rentabilidade de 1, 2, 3, 4% ao ano, sendo que aqui em cripto, como vocês veem aí na tela, um primeiro exemplo, tem protocolos, tem plataformas em que você consegue emprestar criptodólares, stablecoins, que não oscilam loucamente de valor, e travar uma taxa de juros pré-fixada que eu vi antes de vir para cá, num protocolo que chama Notional. Também não precisamos fazer suspense, porque no curso a gente vai falar de vários outros, vai pegar na sua mão e mostrar como é que usa e como é que analisa o risco. Mas esse protocolo aí que chama Notional, eu chequei as taxas antes de vir para cá, estavam em 8,6% ao ano para quem quiser emprestar criptodólar até setembro do ano que vem. Então, praticamente um ano aí. Estava batendo mais de 10 há um tempo atrás, não era? Estava mais de 10 há um tempo atrás. Se você quiser um período mais curto, ainda está, e mais de 10, se não me engano, na Notional. E tem outros protocolos que pagam bem mais do que 10. Inclusive, eu trouxe aqui uma comparação de alguns deles. Quem tiver curiosidade, olha aí no slide. A legenda desse gráfico aí é que em azul a gente vê o yield, né, os juros aproximados de dívidas soberanas, de opções soberanas, então risco país, né, lá nos Estados Unidos. Em amarelo, a gente vê aí os juros anualizados para se emprestar criptodólares em algumas plataformas centralizadas, que existem várias. No curso a gente vai comentar mais também sobre algumas delas, como funcionam e quais são os riscos. E em verde, a gente vê os juros de algumas plataformas descentralizadas de crédito. Então, tem uma que eu trouxe aqui de exemplo, que é a Anchor Protocol, que não funciona nem na Ethereum, funciona em outra blockchain. No curso a gente vai entender o que isso significa e como isso muda o perfil de risco do negócio. Mas, assim, tem lugares em que você consegue muito mais do que 10% ao ano emprestando os seus criptodólares. E um ponto muito importante na hora de avaliar essa questão é lembrar, por exemplo, para quem já fez viver de renda e investe no exterior, no mercado americano, o quanto você tem de retorno hoje ao emprestar o seu dinheiro para o governo americano, por exemplo, né? Que é nada mais, nada menos do que comprar títulos públicos, igual nós fazemos aqui no Brasil, só que no exterior. Enquanto aqui no Brasil você consegue uma taxa parecida com essa taxa do DeFi na hora de emprestar o seu dinheiro, em torno de 9% agora, né? 9,25%, só que em real, né? Vamos lembrar. E o real ele pode desvalorizar muito contra o dólar. Nos Estados Unidos, para obter um retorno em dólar, os títulos com prazo mais curto, eles estão pagando praticamente zero.
Títulos com prazo acima de 20 anos estão pagando na casa de 1 e pouquinho por cento. Então, é muito pouco. Muito, muito pouco. E a questão é que esses retornos podem até aumentar. Como a inflação lá fora está mais forte, a tendência é que o Banco Central americano venha a elevar os juros. Mas elevar a quanto? Se a gente for pegar uma época pré-pandemia, eram juros na casa de 2% ao ano. Então, mais ou menos ali equivalentes à inflação que eles queriam ter em dólar. Então, emprestando para o governo americano, geralmente você não consegue taxas de juros acima da inflação. E esse é um ponto importante. Aqui você consegue essas taxas. Evidentemente, há risco, mas há um certo risco mitigado também, porque os contratos já têm uma garantia ali, caso o camarada não honre o combinado, por exemplo. O perfil de risco é bem diferente de você emprestar para o governo americano, mas, por outro lado, eu gosto de dizer que assim, os riscos são transparentes, né? Então, o programinha está lá na blockchain, tem milhares de pares de olhos ao redor do mundo vasculhando linha por linha desse programa. Pares de olhos muito inteligentes, diga-se de passagem. Pares de olhos com grandes cérebros atrás deles. E mais legal do que isso, né? Não é só gente analisando risco. Tem muito dinheiro nesses programas. Então tem um incentivo muito grande para que atacantes ou adversários ataquem esses sistemas e roubem esse dinheiro. E aí entra aquela ideia do efeito Lindy, né? Que a gente falou anteriormente aqui na semana. Se tem muito dinheiro lá, tem um incentivo grande para as pessoas atacarem. Quanto mais tempo passa e as pessoas não conseguem atacar isso com sucesso, mais a gente infere que mais a gente vê segurança, né, nesse tipo de serviço. Então, segurança nunca é 100%. Até quando você está emprestando dinheiro para o governo americano, tem alguma chance de dar merda. Tem alguma chance de minúscula, é claro, mas... Nem tão minúscula assim, né? Já tivemos 2 calotes na história americana. O primeiro deles foi a Guerra de Secessão. O Sul fez um monte de dívida e não pagou. Ah, tudo bem, não estão se separando agora. Ok. E o outro foi na época do lastro-ouro, que você podia trocar o dólar por ouro até uma hora que você não podia mais. Então podemos entender como 2 calotes. Mas é lógico que os Estados Unidos você emprestando para eles, né, dinheiro, e eles vão te pagar de volta dólares, como eles podem criar dólares, eles não vão te dar um calote. A questão é o quanto que o dólar vai estar comprando no futuro. É esse o ponto no final das contas. Exatamente. E aí, assim como a gente está falando aqui de criptodólares, né, que é a opção preferida da maioria das pessoas, porque torna toda essa brincadeira mais previsível, né, as moedas não oscilam loucamente, mas tudo isso dá para fazer também com outros tokens. Então, na eventualidade de você ser extremamente alérgico ao dólar ou ter seus receios contra o dólar, você também consegue fazer esse tipo de atividade aqui com tokens e não com dólares. Depois a gente vai comentar um pouquinho mais sobre staking e o que isso significa e da onde que vem taxas exorbitantes de até 3 dígitos de retorno para se emprestar tokens menores, né? Caso vocês estejam se perguntando, não, isso não é uma coisa que foi inventada ontem, existe uma bela de uma história por trás desse setor das finanças descentralizadas, e a história, como tudo em criptomoedas, começa lá em 2009 com o lançamento do Bitcoin, que é o primeiro dinheiro verdadeiramente descentralizado, né? Talvez até hoje seja o mais descentralizado de todos. Desde o começo do Bitcoin, a galera começou a se interessar em formas de criar uma infraestrutura financeira em cima dessa nova forma de dinheiro. Então, houve protocolos para se tentar fazer ações na blockchain do Bitcoin lá atrás. Eles não deram muito certo. Depois vieram blockchains diferentes, né, mais genéricas do que o Bitcoin, mais programáveis do que a blockchain do Bitcoin, como é o caso da Ethereum, que é provavelmente a principal dessas hoje. E aí, em cima da Ethereum, é que o setor de finanças descentralizadas realmente floresceu e chegou até o estágio em que a gente está hoje, onde dá para você basicamente contratar qualquer tipo de serviço nesse negócio. Então, um protocolo, uma plataforma importante nessa história foi a MakerDAO, que foi, acho que, a primeira grande plataforma de criptocrédito em cima da Ethereum. Depois da MakerDAO vieram outras, é óbvio. Houve várias plataformas de exchange descentralizadas, né, as DEXs. Eu jogo luz aqui sobre a EtherDelta, que foi talvez uma das primeiras. A EtherDelta ela não era tão centralizada quanto uma corretora, mas também não era 100% descentralizada, tanto que ela acabou sendo coagida a ser fechada por questões regulatórias. Depois veio a Uniswap, que hoje é a maior exchange descentralizada do planeta, que em vários dias movimenta mais volume até do que a Coinbase e do que várias corretoras famosíssimas, de capital aberto até, e a Uniswap é verdadeiramente imparável. Então a Uniswap ela é um conjunto de contratos de programas na blockchain da Ethereum
qualquer pessoa pode acessar esses programas e existem trocentas interfaces diferentes. Se tentarem fechar ou derrubar uma interface, vão haver muitas outras e podem pipocar muitas outras. E aí, depois da Uniswap, houve uma explosão de DEXs e de plataformas de DeFi até a gente chegar no estágio em que a gente está hoje. Nessa linha do tempo, eu trouxe aí o marco de 10 bilhões de dólares em recursos alocados a plataformas de DeFi. A gente superou esse marco em 2020 e daqui a pouquinho eu vou mostrar o quanto de dinheiro que tem preso em DeFi hoje. Spoiler, muito mais do que 10 bilhões de dólares. Mas o ponto aqui é, esse negócio não começou ontem, tem uma longa história e como a gente falou, quanto mais tempo uma plataforma sobrevive sem ser hackeada ou atacada, mais ela atrai confiança e é vista com bons olhos pelo mercado, né? Então essa é uma regra genérica que vale levar para casa também. Quanto mais recente, mais jovem é um serviço, mais você deve ficar desconfiado em relação a ele. E o que mais que DeFi possibilita, né? Eu falei aqui da ideia do Lego. A galera gosta muito de falar na expressão Money Legos, ou Legos do dinheiro. Porque enquanto no mercado tradicional, no setor financeiro tradicional, você tem vários serviços siloados, né, ou isolados dentro de um determinado banco, de uma determinada corretora, o que eu quero dizer com isso? Você toma um empréstimo numa determinada plataforma de crédito, você não consegue transferir isso para outra, né? Ou você tem uma ação numa determinada corretora, às vezes você nem consegue levar isso para outra. Hoje em dia talvez você até consiga, mas os serviços são muito mais fechados. Quem cria serviços financeiros não consegue usar a liquidez de uma corretora para criar um serviço novo em outro lugar. Em DeFi isso é possível. Mas saindo um pouco da teoria, né, indo para a prática, o que isso significa, né, para o usuário final? Bom, significa que a gente consegue fazer várias coisas com dinheiro que não dava para fazer antes. Trouxe alguns exemplos aqui. Em DeFi dá para você fazer streaming de dinheiro em tempo real. Então tem vários times na indústria onde as pessoas não recebem mês a mês. Elas recebem segundo a segundo, minuto a minuto ou dia a dia. Literalmente streaming de salários. Tem gente que faz isso em DeFi. Em DeFi existem jogos de loteria onde ninguém perde. Eu vou falar um pouquinho mais disso no nosso exemplo de número 3 aqui. Em DeFi, existem plataformas onde, como a gente acabou de falar, você consegue tomar empréstimos sem burocracia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem precisar ir na agência de banco ou coisa assim. Em DeFi, existem plataformas onde você consegue hipotecar arte digital, né? Eu dei o exemplo antes de você travar um NFT valioso que você tem em algum lugar e pegar um empréstimo contra isso. É possível fazer isso. As pessoas podem se perguntar, nossa, mas que loucura. Pois bem, basicamente a ideia central é a mesma de quando você hipoteca uma casa, né? Você coloca uma casa de garantia, um imóvel de garantia, o banco ou quem está te dando esse empréstimo pode te liquidar esse bem na eventualidade de você não pagar o empréstimo, e aí você fica com dinheiro, com a liquidez, enquanto esse colateral, essa garantia está lá. Dá para você fazer isso com NFTs também. A gente falou ontem de metaverso e do fato de que cada vez mais os bens digitais têm mais valor do que os bens físicos. Pois bem, extrapole isso lá no futuro e tente pensar aonde que dá para chegar, né? Em DeFi dá para você emprestar criptodólares até 10% de retorno ao ano, ou até mais, dependendo do risco que você estiver disposto a correr. Em DeFi dá para você comprar e vender tokens que representam até pessoas, até memes ou até previsões, né? Tem mercados preditivos e vários outros tipos de plataformas, mas eu vou focar aqui nos 3 exemplos que a gente combinou de dar, começando ali pelo da renda passiva pré-fixada com criptodólares e evoluindo agora para um segundo exemplo que é um pouquinho mais, não diria complexo, eu diria intelectualmente estimulante e capaz de explodir a sua cabeça. Então, presta atenção que esse é um tipo de produto muito legal, que eu vou falar agora, e que ilustra bem a capacidade desse mercado de inventar coisas que são impossíveis de fazer nos mercados financeiros tradicionais. Esse exemplo número 2 envolve índices de criptomoedas, cestas de ativos. Investimento passivo, né, como a gente chama. Para quem não está muito por dentro, investimentos passivos, muitas vezes eles aparecem na forma de ETFs ou de outros produtos que são negociados aí no mercado financeiro. E hoje, eu diria que aí nas últimas décadas tem tido um movimento muito grande, um aumento no interesse, na demanda para se alocar dinheiro em índices, em veículos de investimento passivo versus fundos ativos, né? Cada vez mais
o dinheiro está fluindo para investimento, para índices e cestas de ativos em detrimento de gestores ativos. Isso por conta de vários fatores, em parte também por conta da academia e do fato de que a gente tem aprendido nas últimas décadas que é muito difícil um gestor ativo bater os índices. Então, cada vez mais o dinheiro tem fluído para os índices, para os veículos passivos, até porque é mais barato. Normalmente você paga uma taxa de administração e não paga uma taxa de performance para um gestor ativo. Ali na esquerda do slide tem um gráfico que mostra uma comparação de taxas para esses tipos de índices lá nos Estados Unidos, e a ideia geral é que esse tipo de taxa vem caindo. É claro, esse mercado de investimento passivo ele é uma corrida rumo ao zero, né? Você tem casas enfim, instituições extremamente grandes que oferecem produtos passivos, elas começam cobrando uma taxa de ADM relativamente alta e com o tempo a concorrência vai vindo, essa taxa vai caindo, eventualmente esses índices aí vão ter taxas de administração minúsculas, chegando até a zero. E aí, qual que é a parada que eu queria que vocês prestassem atenção aqui? Num índice, né, num veículo de investimento passivo, você vai lá, compra uma cota do negócio, significa que você comprou exposição a toda a cesta de ativos que aquele índice representa, e você paga uma taxa anualmente para alguém, um gestor, ou uma gestora, enfim, uma casa, uma instituição, rebalancear esse índice, né, ficar garantindo ao longo do tempo que esse índice é fiel àquilo que você comprou. Essa taxinha pode ser pequena ou pode ser grande, mas o que importa é que você está lá pagando todo ano para que alguém garanta que esse índice segue refletindo aquilo que você contratou no início. E aí, chegamos aqui em DeFi, e é uma ideia que eu acho brilhante e que foi cunhada por um brasileiro, aliás, depois pesquisem aí quem tiver curiosidade, e um protocolo que se chama Balancer. Balancer é um dos protocolos mais famosos hoje na Ethereum, e é uma plataforma onde qualquer pessoa consegue criar uma cesta de ativos tokenizados. Então, se você for hoje lá no site da Balancer, você consegue criar uma cesta que representa 30% de Ether, 30% de um determinado criptodólar e 30% de, sei lá, Chainlink, que é outro token. Assim como qualquer outra cesta com alocações arbitrárias do jeito que você quiser. E aí, do lado de quem está interessado em investir, as pessoas conseguem comprar exposição a qualquer um desses índices e, ao contrário de fundos passivos no mercado financeiro tradicional, em vez de você pagar uma taxa de administração para alguém ficar rebalanceando esse índice, você recebe uma taxa, você recebe um yield em cima daquela exposição que você construiu ali naquele índice. Mas peraí, como assim? Bom, eu não vou entrar tanto no detalhe aqui. No curso a gente vai explicar melhor como isso funciona e como entender o risco de cada cesta, mas a ideia geral aqui é que, em vez de você estar pagando um gestor para ficar rebalanceando essas posições estão lá expostas no mercado e arbitradores que encontrarem oportunidades de lucro em diferenças de preço, né, spreads, entre essas cestas e o que eles conseguem em outras corretoras, esses arbitradores vão rebalancear esses portfólios, essas cestas, por interesse próprio. E vão até, a cada tradezinho que eles fizerem para rebalancear o portfólio ali, eles deixam uma taxinha. E eles não se importam de deixar uma taxinha em cima do trade que eles estão fazendo, porque eles vão conseguir um lucro dependendo da arbitragem ali que eles estão fazendo. Mas para quem investe, para quem compra exposição nesses índices, o legal é que essas taxinhas vão sendo somadas, de modo que no fim do ano, em vez de você ter que ter pagado para alguém manter aquele índice do jeito que é para ele ser mantido, as pessoas que mantiveram esse índice da maneira como é para ele ficar, é que estão te pagando, né? Que estão deixando essas taxinhas e você vai lá no final do ano, ou no final do período, recolhe essas taxinhas para você e isso significa que você consegue comprar exposição a um índice do jeito que você quiser. Tem na Balancer e tem em várias outras trocentas plataformas e em cima dessa exposição passiva você ainda ter lucratividade, né? Então, um exemplo legal aqui na Balancer, tem cestas que são só de criptodólares. Por exemplo, 33% DAI, que é um criptodólar, 33% USDC, que é outro criptodólar, 33% USDT, que é outro criptodólar, de modo que você consiga comprar uma cesta aí passiva, exposta de maneira relativamente diversificada a diferentes criptodólares e ainda ter um retorno em cima disso por ano. Ali na direita do slide vocês veem os APYs, né, os retornos anualizados compostos, para alguns dos principais índices da Balancer, mas tem literalmente centenas, se não milhares de índices lá na Balancer e qualquer pessoa pode ir lá e criar um índice novo a qualquer momento. Então,
Eu acho essa ideia extremamente interessante e ela vira do avesso, literalmente, o modelo de negócio de um veículo de investimento passivo. É claro que a gente não está falando do mesmo tipo de garantia de você comprar um ETF na bolsa, né? A gente está falando de outro ambiente aqui, o perfil de risco é diferente, não tem instituições garantidoras por trás, como muitas vezes tem em ETFs na bolsa, né? É outro tipo de negócio, mas estruturalmente, né, do ponto de vista do que você vai ter no final das contas, né, do que você obtém no final das contas, o modelo é parecido, o produto acaba sendo parecido. Então, abram a cabeça, porque aqui tem vários modelos de negócio que vão ser virados do avesso, e para quem compra, para quem investe também, tem várias oportunidades que, em vez de te custarem, podem te dar retorno em cima do negócio que você já estava buscando. Muita gente no chat falando, nossa, tô achando essa parte muito difícil. Pessoal, eu lembro novamente que essa é a terceira live, né? Tivemos 2 lives anteriores, tivemos 3 vídeos antes de começar a semana da criptorrenda. Se você caiu de paraquedas agora, vai ser muito mais difícil de entender de fato. Mas o ponto ali é o seguinte, você consegue montar o seu próprio fundo de índice hoje em dia. E tinha vários criptodólares diferentes. Qual a diferença entre cada um? A verdade é que eu posso lançar meu criptodólar agora também. Tá? Então a diferença é confiar mais em um ou em outro. Certas empresas fazem uma auditoria para mostrar que, olha, cada um desses criptodólares realmente tem um lastro em $1 numa conta bancária. Outras não fazem isso. Então, novamente, essa questão de saber separar o joio do trigo vai ser abordado no curso. Essa parte em si, do detalhe de como se faz isso, vai ser abordada no curso. Então, fiquem mais atentos aqui ao que está sendo explicado, o conceito em si, porque a parte prática vocês vão aprender toda dentro do Viver de Renda Cripto. E vejo as lives anteriores. Muitas das dúvidas que eu estou vendo aqui estão respondidas lá. No curso a gente vai literalmente pegar pela mão, abrir a carteira lá e mostrar como é que se faz para alocar capital em cada uma dessas plataformas e várias outras. Mas um exemplo que talvez deixe essa ideia aqui do índice passivo que dá retorno um pouco mais clara é o seguinte exemplo. Imagina que você é um investidor que quer ter exposição às 10 maiores criptomoedas. E aí você vai lá, encontra um ETF que oferece esse produto, ou um índice passivo que oferece esse produto, e tem uma determinada taxa de administração, sei lá, 2% ao ano. E aí, beleza, você está alocado, tem exposição a esses 10 criptoativos, vai ser rebalanceado constantemente, e todo ano você vai deixar 2% de taxa de ADM, ou qualquer que seja a taxa de ADM. Aqui nessa plataforma você consegue comprar a mesma exposição aos mesmos tokens, a mesma cesta de ativos, e em vez de pagar 2% ao ano, ou a taxa de administração ao ano, você recebe 2%, ou 3%, ou 4%, ou 5%, ou 6% ao ano, em cima daquela exposição que você construiu ali. É por isso que eu acho legal, né? É um veículo passivo que você não paga a taxa, mas consegue receber uma taxa em cima. Esse exemplo do ETF é ótimo, apesar de ETFs serem um produto, de novo, com um perfil de risco completamente diferente. E no curso a gente vai falar também, né? Até de ETFs, a gente vai falar muito de maneiras de se expor, das mais fáceis às mais complicadas e das menos arriscadas às mais arriscadas, pegar na mão e mostrar para que você consiga escolher o seu caminho, né? A pergunta às vezes é mais complicada do que onde está o maior retorno, né? A pergunta às vezes é muito mais qual que é o seu perfil de risco, quanto risco você está disposto a tomar e a partir daí qual que é o retorno que você está buscando, né? Mas a moral da história é, basicamente todo tipo de exposição que você consegue construir no mercado tradicional dá para você montar em DeFi, em finanças descentralizadas também, com menos custo e até tendo retorno em cima. Então, essa era a ideia aqui que eu queria passar falando de índices que te pagam para portá-los. Se tiverem mais dúvidas, mandem aí que a gente vai tentar responder depois. Beleza? Mas esse era o segundo exemplo que eu queria dar. Então, o primeiro exemplo aqui foi lending, né? Empréstimo. Você pegar criptodólar e emprestar. Eu dei o exemplo ali de uma plataforma de taxas fixas, em vez de variáveis. Mas a ideia era você pegar um criptodólar, emprestar e travar um retorno, um juro anualizado ali. Esse foi o primeiro exemplo, primeira forma de gerar renda passiva em cripto. No caso, a gente mostrou ali 9% ao ano em criptodólar. O segundo exemplo que eu dei aqui foi um pouco mais avançado, foi de você conseguir montar uma exposição a uma cesta de ativos, né, a um índice, e em cima disso, você ainda ser pago para portar essa cesta ao longo do tempo. Então você vê que o seu principal, né, o capital alocado nesse segundo exemplo, não é criptodólar só, pode até ser, mas não é se emprestar $1, pelo contrário, você monta uma exposição a uma cesta de ativos da maneira como você quer. Então esses são os dois primeiros exemplos de renda passiva que eu queria dar. E o terceiro
Ele é um produto que eu também acho super legal, que a galera chama de loteria imperdível, ou em inglês, No Loss Lottery. E eu trago aqui um exemplo de um outro protocolo, uma outra plataforma, que eu acho legal que cada uma dessas foi criada por um desenvolvedor na sua garagem ou no seu apartamento, onde quer que seja, sem pedir permissão para ninguém. E esse exemplo aqui, ele é delicado porque ele fala de loteria, né? E eu ressalto aqui, cada um tem um perfil de risco, cada um tem a obrigação de fazer a sua pesquisa e entender o que pode, o que não pode, né? Loteria aqui no Brasil especificamente é um negócio que brasileiros não poderiam ter criado um tipo de serviço desse, né? Porque loteria tem uma regulamentação muito específica aqui no Brasil. Mas a Pool Together, que é esse exemplo que eu estou trazendo aqui, é um site que usa esses protocolos de crédito, esses serviços de empréstimo nos bastidores. Ele nem mostra isso para o usuário final. E o que o usuário final enxerga quando ele entra na Pool Together? Um jogo de poupança. Então, tem pessoas que não gostam de poupar dinheiro, né, e de gerar retorno devagarinho, tem um perfil mais agressivo ou simplesmente não tem a disciplina para ficar poupando ali semana a semana. E a Pool Together transforma o hábito de se poupar dinheiro num jogo, gamifica isso. Como é que funciona a Pool Together? Toda semana, qualquer pessoa ao redor do mundo pode participar desse jogo. Como é que se participa? Entra lá no site e deposita tokens, podem ser criptodólares ou outros tokens. Esses criptodólares ou tokens vão ser emprestados nos bastidores para alguém que está a fim de pegar esse dinheiro emprestado. Esse alguém vai pagar juros e esses juros vão se acumulando nesse site aí na Pool Together, e ao fim de cada semana tem um sorteio e uma das pessoas que depositou dinheiro nesta pool, né, nessa piscina de dinheiro, ganha os juros que foram acumulados ao longo dessa uma semana. Por que isso é legal? Porque você consegue ganhar os juros não só seus, mas de toda a galera que participou dessa brincadeira. Então, o que isso significa? Se eu coloquei lá $1.000, mas outras 100 pessoas fizeram o mesmo, então eu consigo, essa piscina de capital vai acumular ao longo aí de uma semana, não só os juros em cima dos meus $1.000, mas juros, retornos em cima dos 100 e poucos $1.000, né, de todo mundo que colocou dinheiro neste programinha. E a cada semana, um sortudo vai ganhar todo esse dinheiro, né? O site mostra ali em valores nominais, né, em dólares mesmo, quanto que é esse prêmio a cada semana. E a sacada do negócio é que tem uma pessoa que ganha essa brincadeira por semana, né? Então recebe um retorno desproporcional. Às vezes dá para você colocar literalmente $1.000 e tirar, sei lá, 10 mil numa semana, mas é uma loteria, é um sorteio. Isso não é o esperado. Mas mesmo que você não ganhe, o seu dinheiro vai estar lá poupado, vai acumular um pouquinho de retorno, vai ser reinvestido automaticamente pelo protocolo e você vai ter esse incentivo do jogo para deixar o seu dinheiro lá rendendo semana depois de semana, tendo ainda por cima a chance de ganhar um puta de um prêmio caso você seja escolhido em alguma dessas semanas, né? Então por isso que a galera chama de loteria imperdível, no loss saving game, ou jogo de poupança em que ninguém perde. Porque você literalmente, o negócio é programado para você não perder dinheiro. Você tem a chance de ganhar uma bolada e se você não ganhar, o pior que vai acontecer é que o seu dinheiro vai ficar acumulando retornos ali semana a semana e você vai ser forçado a ficar poupando e acumulando juros na esperança de um dia ganhar esse prêmio e pode tirar o dinheiro a hora que quiser, como bem entender. Então, é um serviço que é muito legal porque seria muito difícil de ser criado aqui no mundo físico, né? No mundo das instituições de concreto e das décadas passadas. É um serviço que mistura vários protocolos que já existiam e que para o usuário final é relativamente simples. Você entra no site, conecta a sua carteira, sua wallet, deposita o capital lá e deixa o dinheiro rendendo ali e ainda torce e tem a chance de ganhar uma bolada caso você vença o jogo em alguma das rodadas, né, em algum dos períodos. Então, recapitulando, a gente falou de um exemplo 1, empréstimo de criptodólares a taxas pré-fixadas, no caso da Notional. Exemplo número 2, a gente falou de índices, veículos passivos, cestas de ativos que te pagam para aportar elas, no caso da Balancer. E aqui o exemplo de número 3, a gente falou da Pool Together, essa plataforma de poupança gamificada, onde você deposita dinheiro, criptodólares ou outros tokens, e recebe juros toda semana em cima disso, e ainda concorre à chance de ganhar uma bolada, né, que é os juros de todo mundo acumulado,
caso você seja o vencedor de uma rodada desse jogo. Então, esses 3 exemplos são legais. A gente vai falar de outros mais simples, mais complicados, menos arriscados e mais arriscados no curso. E mais importante ainda, a gente vai pegar na sua mão e mostrar como que usa esta bagaça, né? Porque eu sei que tem muita gente aí em casa que está perguntando, puta, mas entra num site, deposita token? Como assim, né? De onde que veio o token? Onde que eu comprei esse criptodólar? Então, calma, a gente vai mostrar para vocês como é que funciona esse fluxo inteiro, né? Genericamente, você começa a jornada numa corretora centralizada, onde você coloca reais e compra Ether ou qualquer outro token. Você tira esses Ether dessa corretora e manda para uma wallet, uma carteira sua, e a partir daí você consegue interagir com esses serviços e muito mais, né? Esse slide aqui, com o título Portas de Entrada, ele mostra algumas interfaces dentro das quais você pode guardar criptodólares e outros tokens para interagir com esses serviços, né? Então, em vez de você usar o app do Banco Laranja ou do Banco Roxinho, você vai baixar uma wallet ou vai entrar numa wallet aí no seu desktop, ou até mesmo vai conseguir aproveitar esses serviços dentro da sua corretora, né? Lá nos Estados Unidos já tem várias corretoras onde você consegue fazer staking das suas moedas ou receber juros em cima das suas moedas. E aqui no Brasil, eu imagino que em breve a gente vai ter corretoras oferecendo esse tipo de serviço também, porque a gente sabe que tem muita gente que gosta não só de holdar suas moedas, mas de ver suas moedas aumentando, né? De ver o númerozinho ali aumentando com o tempo. Beleza? Tá fazendo sentido até aqui? O pessoal gostou muito da loteria online aí. Estão perguntando como se acessa, vários comparando com o título de capitalização. E para a parte que só quer jogar o jogo da loteria, mas repetindo o comentário que eu fiz aqui no chat, as pessoas devem ser livres para fazer escolhas idiotas. Liberdade é isso, né? Então a escolha sábia é você prover liquidez para ganhar juros. Agora, se quer participar na loteria, aí é contigo, né? O brasileiro adora loteria. Mas informação na prática, gente, estará no curso. Tá? Então aqui é muito mais uma explanação teórica. Muita gente fala, nossa, nem tinha ideia que esse tipo de coisa acontecia. Tem muita coisa que vocês não têm ideia que acontece no mundo de criptomoeda já. Como eu já disse várias vezes, o Bitcoin é a porta de entrada, é a pontinha de um iceberg gigantesco que está abaixo da superfície e vocês não estão vendo. E há um ponto também, os retornos hoje são mais altos porque há menos dinheiro no sistema. Então tem muita gente querendo pegar emprestado para poucas pessoas querendo prover a liquidez, que é exatamente igual a um banco. O que o banco faz? É um intermediário. Eu vou lá, deposito meu dinheiro, né? Eu, entre aspas, o rico ocioso, que não precisaria trabalhar, e o banco pega esse dinheiro para emprestar para o pobre industrioso, que quer pegar o capital para poder iniciar um negócio, por exemplo. A questão é que aqui você tira o banco e coloca um protocolo descentralizado e inteligente fazendo isso. Só que, igual acontece num país, se tem pouco dinheiro no sistema bancário, os juros são mais altos, porque é mais gente competindo por poucos recursos. Lá é exatamente igual. Como hoje há pouco dinheiro, os juros são mais altos. A maneira que isso for se popularizando, à medida que isso for acontecendo, a tendência é que os juros fiquem mais baixos. Por isso que os pioneiros acabam tendo retornos maiores, tanto na parte do staking, que é o assunto dessa live, né, uma renda fixa, quanto até na valorização de certos protocolos que foram recentemente criados e podem vir a crescer muito com o passar do tempo. A galera muitas vezes fica meio incrédula, assim, se pergunta, peraí, 10% ao ano em criptodólar, quem que tá pagando isso do outro lado, né? Quem que tá pegando esse dinheiro do outro lado? Cara, a resposta é bem simples. No mercado de cripto tem token que valoriza ou desvaloriza 10% em questão de minutos. Então tem muita gente que está interessada em pegar capital para especular, mesmo, para comprar Bitcoin, para comprar Ether ou para apostar contra um determinado token. Assim, para quem está no mercado faz tempo, 10% ao ano em dólar nem é tão absurdo assim, porque sabe que tem vários outros investimentos de perfil muito mais arriscado que fazem 10% num estalar de dedos. Para quem está fora do mercado, que olha e fala, caraca, 10% em dólar com meia dúzia de clique, é uma oportunidade de ouro. E é mesmo, né? Para quem souber alocar o seu capital estrategicamente, de modo a não correr mais risco do que deve, né? De modo a se expor em alguns ativos mais arriscados, mas também preservar o seu patrimônio, fazer suas moedinhas renderem com calma. Cara, tem infinitas oportunidades aqui. Essas 3 que eu passei aqui são literalmente a pontinha do iceberg. E essas wallets, né, essas carteiras, essas formas de se interagir com o DeFi que estão aí listadas
nesse slide, que a gente vai ver uma por uma no curso, também são a pontinha do iceberg, tem trilhões de jeitos de você mexer com esse negócio, dos mais seguros aos mais fáceis, os menos arriscados, os mais arriscados, e por aí vai. Garanto que você vai entender um por um e descobrir qual que tem mais a ver com o seu perfil dentro do curso. Pois bem, hoje, DeFi já é uma monstruosidade em termos de valor. Então, como vocês viram ali na linha do tempo, né? Há 2, 3 anos atrás, cara, esse termo nem existia, DeFi. Eu acho que foi ali por 2018, se eu me lembro bem, que esse termo começou a se estabelecer. A galera falava em Open Finance, falava em outras expressões antes. DeFi se consolidou como o nome desse mercado. E aí, na carona dessa consolidação, o valor que a galera se sente confortável em depositar nesse serviço foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. E hoje tem uma métrica que a gente chama de Total Value Locked, ou valor total alocado, né? Dinheiro que está preso nesses tipos de serviços, nesses contratos. E hoje o Total Value Locked de DeFi, desses serviços, só na blockchain da Ethereum, sem contar outras redes, é de mais de 100 bilhões de dólares. Vocês veem aí um gráfico mês a mês. Cada corzinha é um tipo de protocolo diferente. A gente só está vendo os maiores protocolos aí. Como eu falei, existem centenas, se não milhares. E esse valor está crescendo e está crescendo. Não sei se vocês tocaram, mas isso aí dá mais de R$500 bilhão, né? Então tem mais de R$500 bilhão trabalhando, né? Capital produtivo dentro desse setor. Moedinhas ali que a galera está vendo o número crescer dia depois de dia, em vez de deixar esse dinheiro parado, de deixar esse dinheiro ocioso. E quanto mais o tempo passar, que nem o Bruno estava comentando aqui, mais as pessoas vão confiar no sistema como um todo e mais esse número vai aumentar. E os retornos devem diminuir com o tempo. Por isso que é importante para quem tem interesse e para quem acha que tem uma oportunidade aí para a sua vida pessoal, aprender o quanto antes possível, né? Claro, não fazer nenhum tipo de alocação com pressa, né? Não sucumbir ao FOMO, né? Ao Fear of Missing Out, mas assim, também não dá para deixar para o ano que vem, porque a gente conhece muito bem essa história, tem muita gente aí que deixou para aprender sobre Bitcoin no ano que vem, ou para aprender sobre Ethereum no ano que vem, e você sabe muito bem como que essa história termina, né? Geralmente termina em arrependimento. Estes serviços todos, eles faturam também, né? Então, a maioria deles você tem que pagar para usar, tem taxas, apesar de que, comparadas com os retornos, essas taxas chegam a ser irrisórias na maioria dos casos, mas eu trago aqui um número que eu acho que é interessante, que é o de que esses mesmos protocolos que a gente viu no gráfico anterior, ali só na Ethereum, faturam já mais de 20 milhões de dólares por dia de usuários que estão pagando para usar esse negócio. Claro que isso é muito pouco perto do dinheiro que está alocado, mas significa que esses serviços são sustentáveis, né? Eles não estão sendo providos de graça. Esses protocolos acabam tendo capital aí para crescer, para ser reinvestido e por aí vai. A gente não está falando de vaporware, né? De programas ocos ou inócuos ou que podem morrer amanhã. E eu acho extremamente interessante a gente ressaltar também por que eu falo bastante da Ethereum, né? Porque a Ethereum ela nasceu com uma vocação de ser programável, de ser mais flexível, né, que as blockchains que já existiam. E a Ethereum, até onde eu saiba, esse dado é de alguns meses atrás, talvez ele tenha mudado aí nos últimos meses, mas até a última vez em que eu vi, a Ethereum era a única blockchain das top 10, né, o Ether era o único token dos 10 maiores tokens que tinha menos da oferta desse token em exchanges, em custodiantes centralizados, do que em contratos financeiros como esse que a gente está comentando aqui. Então essa é, tipo assim, a verdadeira vocação da Ethereum, ou pelo menos parece ser hoje em dia. Tem menos Ether em corretoras do que tem dentro de programas desse tipo. Ou seja, tem muita gente usando esses programas e cada vez mais a Ethereum está abraçando esse tipo de serviço. E aí, é claro, eles são usáveis, eles existem também em outras blockchains, na Solana, na Avalanche, na Terra Luna, tem várias outras blockchains. Depois, se você tiver, inclusive, uma rede preferida, deixa aí no comentário, deixa aí no chat, que inclusive vai ser um feedback valioso para a gente depois, na hora do curso, saber melhor o direcionamento que a gente vai dar. Tem outras redes em que é até mais barato você usar esse serviço, tem outras redes em que os retornos chegam a ser até maiores, mas via de regra, se você entende os principais primitivos, os principais produtos, que foi o que a gente tentou te passar aqui no começo dessa live, você vai conseguir compreender o vocabulário e a linguagem dos serviços financeiros descentralizados, não importa em qual rede você esteja
navegando. Mas se você tiver uma rede preferida, deixa aí nos comentários para a gente ver. E se você ainda não deixou o seu like, deixa também, por favor, que ajuda muito para o vídeo ser divulgado e para amanhã a gente conseguir ter tantas visualizações quanto os outros, porque eu boto fé que esse conteúdo aqui pode ajudar muita gente. Afinal de contas, tem muita gente que ainda não sabe que dá para você acessar 10% ou mais de juros em dólar, em criptodólar, nesse tipo de universo aqui. Uma pergunta que a galera faz muito diz respeito à terminologia, né? Isso é staking? A gente até falou aqui de staking. Ou isso é diferente de staking, né? Isso que você está falando aí, Felipe. E aí vamos tentar definir o staking só para a galera não ir dormir com essa dúvida. Staking é quando você trava suas moedas numa determinada blockchain de Proof of Stake, que é um termo que vocês vão entender melhor no curso, mas stake é quando você trava suas moedas para ajudar com o processo de produção de blocos, de validação de blocos numa rede de blockchain, e a própria rede te paga um retorno por você estar travando as suas moedas lá. E esses retornos são denominados na moeda nativa desta rede. Então, o exemplo mais fácil é o da Ethereum, que está migrando agora para um sistema de Proof of Stake. Então, não vai mais ter daqui a pouco mineradores gastando energia, que nem acontece no sistema do Bitcoin. Os mineradores de Ether vão ser cada vez mais, até chegar ao ponto que só vão ser assim, pessoas que estão travando seus Ether em algum lugar e contribuindo para a validação dos blocos. E o próprio protocolo da Ethereum vai remunerar as pessoas que estão travando esse dinheiro, esses Ether, em Ether. Então a remuneração no staking é na moeda, no token que você está travando ali no protocolo. Para quem não para quem está começando nesse mundo, staking é um termo genérico e acho que assim, vale a pena tentar entender meramente como a atividade de se prover o capital, de se travar dinheiro para receber recompensas. E o importante é vocês saberem que no staking a recompensa é denominada no token que você está travando, e é importante se atentar a isso, né? Porque é muito diferente você garantir 10% ao ano em criptodólar, que nem a gente mostrou ali no primeiro exemplo, do que você ter 10% ao ano em Ether. Já tem plataformas hoje em que você consegue lá travar os seus Ether e garantir um retorno em Ether, mas o risco é diferente, né? 10% ao ano em dólar, você sabe mais ou menos aonde vai estar o valor do dólar no final do ano. O valor do Ether você não tem a menor ideia. Se subir o Ether, 10% em Ether vai ter sido um puta de um negócio para você. Se o Ether cair 50%, ter tido 10% de retorno em Ether não vai significar muita coisa, né? Então, quando você ouvir falar de staking, atente-se à denominação, né? O retorno é pago em qual token? Eu consigo investir com criptodólar, com um token estável, ou tem que ser com Ether ou com outro token? Atente-se a isso, mas via de regra, staking basicamente é a atividade de travar moedas para ser recompensado em cima delas. E que nem a gente falou, né? Existem trocentos experimentos em curso, né? Tem muita gente criando serviços novos e plugando serviços que já existem em outros. Existem trocentos tokens relacionados a esses serviços. E sim, é difícil você conseguir discernir o joio do trigo, né? Quais tokens realmente precisariam existir? Quais tokens são realmente fundamentais para que funcione bem um protocolo financeiro como esse que a gente viu aqui? E quais tokens não são imprescindíveis, né? Quais tokens são inúteis, para a gente falar em bom português? Esse é um tipo de discernimento essencial, um tipo de análise que você precisa aprender a fazer para que você não caia na armadilha de vi um token legal, usa a palavra DeFi, vou comprar porque vai subir. Não é bem assim. Apesar de que quando o negócio está hypado, que nem a gente falou do metaverso ontem, o mercado perde um pouco da racionalidade, mas DeFi especificamente, finanças descentralizadas, já é um setor que está bem mais maduro, né? Já tem alguns anos, como a gente viu ali na história, então não é todo token que vai subir indiscriminadamente, e tem várias coisas que você precisa saber analisar num protocolo e num token para ter pelo menos uma ideia de quais que são as probabilidades e o potencial desse token. Então, a gente falou de Total Value Locked. Quanto dinheiro tem investido nesse protocolo? Como que esse token interage com o protocolo? Ele é imprescindível para o funcionamento dele ou ele é mais um ornamento estético? Os donos desse token ganham alguma coisa, né, relacionada à atividade do protocolo? Ou, sei lá, o dinheiro que está investido nessa plataforma poderia triplicar e não ia mudar nada para quem tem o token? Quais que são as métricas de risco? Quais que são os sinais aos quais você deve se atentar que podem indicar que um determinado protocolo está correndo perigo? Aonde acompanhar esses sinais, né? Essas são todas questões e dúvidas que a gente vai sanar no curso,
pegando na sua mão e fazendo todo o processo aí de análise, desde descobrir um novo protocolo, até entender como interagir com ele, pegar os fundos e preparar os fundos para interagir com ele, alocar capital nele e monitorar o risco da sua posição. Tudo isso a gente vai passar no curso. Eu trouxe aqui vários exemplos de tokens que tem a ver com DeFi, nenhum desses é uma recomendação de investimento. Alguns aí estão inclusive bem desatualizados, alguns ainda estão em alta, mas tem tokens de várias categorias diferentes aí, e eu queria deixar ilustrado para vocês isso, porque além de conseguir investir capital de modo a tornar suas criptomoedas produtivas, a receber juros em cima delas, você também, conhecendo sobre DeFi, entendendo sobre esse mercado novo, tem a possibilidade de fazer a boa e velha especulação, né? De fazer o bom e velho buy and hold também, ou até investir em tokens que você olha e fale, caraca, imagina aquele protocolo ali de índices que a gente falou antes, se você tivesse conhecido ele lá no começo, quando ainda não era nada, e hoje tem bilhões de dólares alocado nele, se você tivesse enxergado esse potencial no começo, o quanto que você conseguiria ter tirado não só de juros em cima das suas moedas, mas também comprando a moeda relacionada ao protocolo. Então, de novo, estes tokens aqui não são recomendações de investimento, não se fixe em nenhum deles, eles estão aqui para ilustrar a variedade da gama de possibilidades, além até de rentabilizar suas criptomoedas, mas também investindo em peças fundamentais da infraestrutura dessa nova era, desse novo paradigma do mercado financeiro. Beleza? Então, recapitulando, né? O que dá para você fazer nessa seara das finanças descentralizadas, na Ethereum e em várias outras blockchains? Você consegue emprestar criptodólares a 10% de juros pré-fixados ao ano, ou até mais, se você estiver disposto a tomar mais risco. Você consegue comprar índices que te pagam para carregar eles, em vez de você ter que pagar uma taxa de administração, que é essa ideia de virar a indústria do investimento passivo do avesso. Você consegue pegar empréstimos sem burocracia, sem documentação, 24 horas por dia, 7 dias por semana, até contra um NFT, né, o depositante de garantia, bens digitais que você tem. Você consegue criar e experimentar novos serviços financeiros a qualquer hora, sem sair de casa. E por criar, eu digo assim, se você tiver interesse técnico, até misturar algumas dessas plataformas para inventar produtos novos, como a gente viu ali a Pool Together. Você consegue abrir infinitas contas poupança, ou contas corrente, entre muitas aspas aqui, né? Ou até cestas de ativos, a partir do seu celular, bastando para isso uma conexão com a internet. O que eu quero dizer com infinitas, né? Não significa que você vai ter uma conta só. Cara, você pode ter infinitos perfis diferentes, infinitas histórias e reputações diferentes, né? E, enfim, expressar toda a sua multipolaridade dentro dessa indústria. Você consegue acompanhar, rastrear e seguir os movimentos das suas baleias favoritas, dos seus tubarões favoritos, né? Então, nas blockchains que são transparentes e auditáveis, você consegue ver exatamente onde está o dinheiro dos seus investidores favoritos, se você souber quem são esses investidores, e pode até criar sistemas para seguir o que esses caras estão fazendo. No curso a gente vai falar um pouquinho mais disso, eu vou mostrar ferramentas que eu uso para seguir baleias que eu admiro, que eu respeito, e vou falar para vocês como que isso pode ser lucrativo, né? Mas acho que vocês já estão imaginando aí, e muito mais. Então, como eu falei antes, isso aqui é a pontinha do iceberg. Queria muito deixar esses 3 exemplos práticos para vocês, para verem que sim, tem oportunidades de vocês rentabilizarem criptomoedas e tem oportunidades para todo tipo de perfil. Desde sua avó até seu sobrinho, que já está milionário com Axie Infinity e acostumado a muito mais risco. Tudo que você precisa é abrir a cabeça e se dispor a aprender a colocar esse conhecimento para dentro, porque conhecimento é poder, conhecimento é valor, conhecimento é dinheiro, como vocês acabaram de ver aqui. Fechamos. Pessoal, impressionante como vocês fazem perguntas que já estão respondidas no chat. Eu acabo de responder, o Catão tá a mesma coisa. Tá no comentário de cima, iluminado de amarelo. Caramba. Gente, novamente, QR Code aqui na tela. Tá? E lembro da aula de amanhã, a última aula da semana da Criptorenda, onde falaremos do futuro desse mercado, né? Metaverso, criptomoedas e como os próximos bilionários serão avatares na internet. E não é a internet que a gente conhece hoje, que pode sair do ar caso a Amazon tenha um problema. Aqui muito da internet é centralizada na AWS, Amazon Web Services. Mas uma Web 3.0 que já está surgindo, na verdade já está, né? Falta apenas escalar. Mais gente entrando na web. E para responder algumas dúvidas que eu vi aparecendo,
aqui no chat. O pessoal está perguntando do bônus dos 100 primeiros, dos NFTs. Quando que vocês vão saber? Depois que compensar o boleto, gente. Não tem como falar, estou dentre os 100, porque tem um monte de boleto que foi feito. Se o cara não paga o boleto, ele sai. Se o cara paga, ele garante a vaga dentre os primeiros. Mas nós iremos mostrar, e até por isso, que esse link dos 100 primeiros, ele era para quem estivesse no grupo. Porque a diferença entre uma pessoa que ficou entre os 100 e uma que ficou de fora pode ser de 1 segundo. Porque foi muita gente se inscrevendo no começo do curso. Tá? Mas eu lembro pela milésima vez, e vou lembrar várias outras lá no Instagram, aqui no YouTube, enquanto as inscrições estiverem abertas. Todos que se inscreverem na primeira turma do Viver de Renda Cripto ganharão um NFT. Todos. Tá? Um NFT, alguém está perguntando aqui, vai chegar na minha casa? É digital, pessoal. Vejam a live do dia de ontem. Perguntaram aqui também, é um boneco? Eu não sei se era sacanagem ou não, né? Mas eu entendo que tem muita gente iniciando. O NFT é uma arte digital, tá? Ele vai ser enviado para a sua carteira, que nós aprenderemos a criar dentro do curso. E você vai poder negociar esse NFT com outras pessoas e até criar sua própria coleção. Para quem viu a live do dia de ontem, nós falamos disso. Tem, literalmente, crianças aqui no Brasil e no mundo também que ganharam milhões ao vender coleções de NFTs. Ou nem vender, tá? Nem vender. Elas podem dar a coleção para outras pessoas e colocar uma taxa de royalty na negociação. Então, quando alguém faz uma negociação, parte do valor do NFT vai para aquele criador. Então, teve pergunta, sou artista, mercado de NFTs é para mim? Por enquanto, é o melhor mercado para o artista, na minha opinião, dentro do mundo cripto. Mas NFT, como está sendo usado agora, também é a pontinha do iceberg, né? Muita coisa ainda vai acontecer. E apenas recapitulando aqui sobre as principais dúvidas que eu vi no Viver de Renda Cripto, caso você tenha perdido alguma coisa, ficou com uma informação que ficou meio desencontrada na sua cabeça, use o nosso link do suporte. Mas, embora a gente tenha colocado bastante gente no suporte, a demanda está bem grande. Então é natural que vai demorar um pouco para você ser respondido, mas você será respondido. Para quem é aluno do Stage, Finclass, já fez Viver de Renda, é assinante Paradigma, está no meu clube do livro, está no grupo global do Viver de Renda, perguntaram o que é. Um grupo para quem já fez alguma das turmas anteriores do Viver de Renda, é um grupo pago à parte. O link com desconto foi enviado por e-mail. Caso você não tenha recebido ou não esteja encontrando e-mail, fale com o suporte, porque você tem desconto para fazer o Viver de Renda Cripto. Tá? E também na Paradigma, que vai estar na área de membros, assim como está no grupo global e no Clube do Livro. Você consegue entrar lá e acessar esse link. Na Finclass eu sei que o pessoal mandou um push no app, botou um banner, no Stage a mesma coisa. Então acesse a plataforma da qual você é membro, porque provavelmente o link estará lá para que você possa fazer a sua inscrição. O começo do curso, primeira aula, 19 de dezembro, 9 da manhã, um domingo, comigo. Tá? O Felipe vai dar boa parte das aulas. Tá? E muita gente aqui, nossa, mas está muito avançado. Gente, a terceira live. Tá? Então, aqui já estamos partindo do pressuposto que vocês viram as outras duas. Então, por mais simples que esteja aí o Felipe tentando deixar o conteúdo, há complexidade para quem caiu aqui de paraquedas. Mas, novamente, eu lembro, o curso é focado principalmente no iniciante. Sou mais avançado, você vai ter conteúdo lá dentro, mas quando eu digo iniciante é pegando desde o básico para chegar até conteúdos mais avançados, com teoria, com parte prática e suporte pronto para responder 100% das dúvidas dos alunos. E se responder em até 24 horas, ganha bônus. Tá? Se responder além das 24 horas, ganha menos. Então o suporte ele tem os seus objetivos alinhados para que a resposta seja dada no prazo mais curto possível, com um limite de 24 horas. Recapitulando os módulos. O módulo 0, que foi justamente adicionado para que a gente possa entender o problema da moeda fiduciária, as moedas que a gente usa hoje, que não tem lastro, além da confiança que nós temos na classe política, e essa confiança ela é quebrada, né, ano após ano, através da inflação que desvaloriza o nosso dinheiro. Então, pegaremos lá de trás até os tempos atuais. Módulo 1 depois, começo da parte cripto, Bitcoin e altcoins. Depois, no módulo 2, exposição, diferentes formas de se expor a esse mercado, desde comprar o token, a criptomoeda, a diferença entre esses termos, alguém perguntou, estará explicada no curso, até ETFs, que é um uso do mercado financeiro tradicional para se expor a cripto,
ou participando, inclusive, do processo de mineração. Tá? Isso vai ser explicado também. Depois, na live 3, é um aprofundamento do que vocês viram aqui, muito de leve, que é essa parte de staking, de DeFi. Então, a parte 3 do curso é focada nisso. No 4, entraremos novamente na questão do metaverso, NFTs. Aí vocês vão receber os NFTs de vocês, pelo menos estarão prontos para que isso seja feito, porque já terão aprendido a criar uma carteira, participar desse mercado, comprar, vender e até mesmo criar a sua própria coleção de NFTs. Módulo 5, entramos na parte dos criptogames. No módulo 6, o futuro desse mercado, tendências culturais, empresariais para isso, e eu gosto sempre de lembrar uma frase do Joel, meu sócio aqui, de que tendências são lucros esperando para acontecer. Né? Então, os pioneiros nesse mercado costumam ter os maiores retornos por conta disso. Eles estão transformando tendências em lucros. E o módulo 7, a parte de alocação de ativos, lembrando que entre os bônus, além do NFT dado para todo aluno, nós temos também uma masterclass sobre diversificação, e aí expondo por que sua carteira tem que estar diversificada e também elencando ali uma fatia, pelo menos na minha visão, né, que eu acho interessante para que você tenha exposição em criptomoedas, mas que é variável dependendo de como você aloca o restante da sua carteira. Quanto à garantia, 7 dias a contar do início da aula, 19 de dezembro, primeira aula. Pausa para o Natal, Ano Novo, volta em janeiro. Duração do curso, pegando que são 8 módulos, né? Começamos no 0, iremos até o 7. São 8 semanas. Durante as 8 semanas, teremos esse suporte dedicado a responder todas as dúvidas dos alunos. E quando eu digo todas, é todas mesmo. A gente limita o número de inscrições por conta disso, para que o suporte possa dar conta. Será que eu esqueci alguma coisa aí? São respostas profundas, né? Não é aleatório. Quem já participou do Viver de Renda entende como é que é o suporte lá. No Viver de Renda Cripto, a gente pretende fazer da mesma forma. Tá? Então, realmente, respostas que você possa vir a entender. E, gente, é lógico que o curso é focado no iniciante, né? Porque o iniciante é sempre um mau mercado, até porque o mercado cripto é tremendamente novo. Então, é um curso focado em teoria e prática para que o iniciante possa sair, de fato, entendendo como esse mercado funciona, e não só que é para comprar a moedinha tal e vender tal e ficar esperando. Não, é de fato você fazer uma imersão dentro de um mercado de cripto, que, como vocês viram, já tem muita coisa e tem muito mais opcionalidades vindo por aí. Eu acho que o suporte a gente fez e está fazendo uma seleção de uma galera muito legal. Inclusive, a gente teve que dar uma expandida na busca aí para garantir que a gente estava juntando o melhor time possível para atender vocês. E eu acho que não vai ter um lugar mais adequado para vocês tirarem todo tipo de dúvida sobre cripto do que esse suporte ao longo do período desse curso. Para a galera que se interessou, mas ficou com a cabeça um pouco mind blown, que nem aquele meme do cara com a cabeça explodindo, a intenção aqui é dar um teaser para vocês. A gente tem 1 hora aqui para mostrar o que é possível, mas caso não tenha ficado claro na estrutura dos módulos do curso, a gente vai começar com a história do dinheiro, até os problemas que o Bitcoin e criptomoedas resolvem, ensinar vocês como se baixa uma carteira, como se usa, avalia, analisa esses tipos de retornos e serviços que a gente falou aqui hoje, como se guarda NFTs, como se adquire ou recebe um NFT. Aí você vai estar capacitado para receber o seu NFT, o que você pode fazer com esse NFT depois. Então a jornada inteira foi desenhada, né, e vai acabar te pegando pela mão desde o começo até que você comece entendendo a importância desse mercado até o final, né, chegando ali no módulo do futuro do trabalho e da cultura, onde a gente vai falar até de aplicações para a sua empresa, né, o que a sua empresa onde você trabalha ou a empresa da qual você é dono, como que ela poderia estar se beneficiando de tudo isso que está acontecendo. Então, vai ser literalmente para começar do zero e sair mais do que preparado para tirar proveito de todas as oportunidades que a gente deu um gostinho aqui nesses últimos dias. E caso você tenha ficado interessado ou talvez não tenha entendido muito bem o tema da aula de amanhã, cara, não perca, porque a gente vai falar, se você viu as lives anteriores, o Bruno comentou o nome de alguns anônimos na internet, né, o Punk 4156 e outros caras. O 6529 também. 6529, exato. 4156 é outro. Tem vários. A gente vai falar amanhã, eu vou trazer aqui o nome de alguns bilionários da internet. O nome não, né? O pseudônimo de alguns bilionários da internet. Contar a história dessas pessoas, que na verdade são avatares, como elas fizeram a fortuna delas. E vou contar também como que elas estão empreendendo, criando empresas e serviços nesse mercado. E como que cada vez mais, na nossa visão, vai ter gente ficando muito rica e criando muito valor para a sociedade na internet,
sendo até anônimo, tendo até um avatar no lugar do seu rosto. Então não perca, que vai ser muito legal, vai ser um baita de um fechamento para essa semana amanhã. E pessoal, vendo só mais algumas dúvidas aqui, perguntaram de R em cripto. Sim, se você quiser ficar em dia com as obrigações de imposto, tem que declarar, vai ser mostrado no curso. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, é a mesma coisa que você faz com ações, fundos imobiliários, não muda absolutamente nada. Já tem até um campo específico em bens e direitos na hora de você falar de criptomoedas. Quanto a tempo de acesso ao curso, são 12 meses. Tá? Então, durante 12 meses você tem acesso ao curso. E uma pergunta que também apareceu muito, e francamente eu não sei onde vocês viram algo diferente disso, mas se as lives ficaram gravadas. Me responda aqui no chat, vocês já fizeram algum curso que tem live e quando termina a live não fica gravada? Porque, pelo amor de Deus, cara, quem vende curso assim, fica gravado sempre, gente, vai ficar gravado. Tá? Então, acabou a live, você pode acompanhar ao vivo ou não, a live fica gravada, ela sobe na plataforma do Hotmart, você pode acessar durante o período de 12 meses. Lembrando que esse mercado é tremendamente dinâmico. Tá? Então, em 12 meses, algumas das criptomoedas que hoje estão na moda podem ter até desaparecido no final das contas, né? E outras terão surgido e estarão na moda. Tanto que quando alguém me pergunta suas convicções para o longo prazo nesse mercado, né? Eu sempre pergunto, o que você chama de longo prazo? Porque é um mercado tremendamente novo, onde muita coisa irá mudar com o passar do tempo. Mas aqueles que aprenderem antes estarão na vantagem. Bom, fico por aqui. O link para inscrição está aqui na descrição, está no meu perfil do Instagram, o link do suporte também. Peço um pouco de paciência, pessoal, porque afinal de contas há muita demanda no suporte. E amanhã fechamos aí com a última live da semana da Criptorenda. Espero que estejam gostando do conteúdo. E a quem caiu de paraquedas, veja as lives anteriores, comece na 1, ou comece até nos vídeos publicados antes da semana da Criptorenda, para que você possa entender um pouco mais do panorama econômico. Felipe, fechou? Mais alguma coisa? Fechado, era isso. Encontro vocês amanhã e mandem qualquer pergunta aí, deixe mais um like para o vídeo atingir mais gente e a gente se fala. Fechou. Muito obrigado, pessoal. Desejo uma boa noite a todos, né? E até amanhã.